estamos juntos outra vez, para o meu prazer, espero que seja para o seu também. O assunto desta nossa conversa de hoje é muito boa. Nós vamos falar sobre gestão de crise, sobre consultoria internacional, sobre comunicação. Ok? Temas do Pode Tudo de hoje. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo, para minha satisfação e honra, está aqui Luiz André Garcia Lobo. Ele é jornalista, mas só que hoje ele é consultor global de comunicação. Luiz, é um prazer te receber aqui. Prazer é nosso, Cassim Zaiden. Bom revê-lo. Eu te chamo você de Luiz agora, não sei nem por quê, porque eu sempre trato você por Lobo, né? Isso. Era o seu nome de guerra quando era jornalista aqui em Goiânia, né? Exatamente. O Lobo, o Luiz André Garcia Lobo, ele é brasileiro, hoje é cidadão norte-americano. Nós nos conhecemos quando ele era repórter da TV Anguera, depois eu fui para a TV Serra Dourada para montar, levei ele como repórter, nos tornamos cada vez mais amigos. Ele foi para os Estados Unidos, se formou na Universidade de Iowa, e lá ele trabalhou, depois voltou para o Brasil, trabalhou no SBT. Trabalhei no SBT e também na TV Brasil. TV Brasil. Né? E aqui você deu algumas consultorias e lecionou também, né? Também. Lecionei em duas universidades particulares de Brasília e nos Estados Unidos também, na Georgetown University, mas aqui no Brasil também fui professor. Daí você voltou para lá e parece que agora não volta mais para o Brasil, é assim? Somados nos Estados Unidos eu tenho quase 27 anos, né? Uhum. Entre idas e voltas, as filhas nasceram nos Estados Unidos, foram criadas lá, embora tenham morado comigo no Brasil, mas já estou super enraizado, né? Uhum. E viajo muito também para outros países. Esse tempo aí a gente acompanhou, conversamos muito pelo Instagram, você de um giro pela parte do leste da Europa e também da Ásia. Também. Eu acho que somados já são 33 países que eu visitei e recentemente 14 na Europa. E se for contar com a Ásia também, foram mais 3, né? Uhum. Tailândia, Japão, Vietnã. Eu faço meu trabalho também em volta, né? Uhum. Dessas exposições à cultura de outros países. Eu te anunciei como jornalista porque é sua base profissional. Sim. Mas a partir dessa base, você fez pós-graduação lá, também nesta área, mas trabalhou em consultoria, a gente chama de consultoria, e é isso mesmo, consultor de comunicação global. Qual que é o seu trabalho hoje? Eu presto essas consultorias à empresa e a pessoas físicas. Digamos, o líder de uma empresa, um CEO, precisa melhorar a sua comunicação, né? Porque tem CEOs, tem executivos que fazem muito bem a tarefa deles executiva, mas quando coloca ele na frente de um público para poder falar, às vezes ele é muito eloquente, ele fica muito apegado à tecnologia e não desenvolve, né, a sua comunicação para ser entendido melhor. Eu também faço consultoria para empresas que estão passando por uma crise ou já antecipam, né, que é o certo fazer. Toda empresa grande que lida com químicos, com petróleo, com defesa, tem que antecipar que algum dia alguma coisa ruim vai acontecer e ele tem que saber a empresa tem que saber como se posicionar. Então, crise, melhoria de comunicação como apresentador e hoje trabalhando muito com comunicação global. Uhum. Você tem empresas com as quais você trabalha nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem alguma já? Ou teve alguma? Tive a Idealine em Brasília, que é uma empresa de tecnologia de segurança.
E mesmo no Brasil já atuei algumas vezes, mas com empresas de fora. Por exemplo, a ExxonMobil, que está no mundo inteiro, ela tem o seu espaço aqui no Brasil. E sempre que eu faço treinamento aqui, eu faço ele em inglês, para executivos que precisam reportar para os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, a maior parte das empresas para qual eu fiz consultoria ou treinamento são de fora. Agora, você veio de uma reunião online com clientes norte-americanos. Isso. É uma empresa que está fazendo 20 anos no mercado de defesa, de pesquisa, tecnologia, que está fazendo esses 20 anos de aniversário e precisam se posicionar diante do mercado, diante os funcionários. Então, a consultoria que eu estou dando para eles é justamente essa, é a consultoria de eventos, mas como se posicionar também na questão de branding, que é uma palavra que já ficou universal, é a marca, né? Como posicionar a marca nesses 20 anos e como ter a certeza que esse legado que eles estão deixando seja sustentável. Eu entro no shopping, no terceiro andar no shopping, aqui, que é o maior do Centro-Oeste, o corredor todo eu vou olhando e falo assim, olha, daqui eu estou em algum país da Europa, tudo, né? E todos os nomes são nomes internacionais. É claro que tem as marcas globais, né? Você tem Louis Vuitton, esse nome, mas tem marcas brasileiras que usam nomes estrangeiros, que não faz muito sentido. Nomes de prédios, né? Está tendo um lançamento aí, e o nome é internacional. Tem várias explicações para isso. Uma que eu gosto de usar, né, é a influência que a gente tem do cinema. Sim. Do cinema, as pessoas viajam também, né, aquela ideia de que tudo que é feito, tudo que é conduzido, que é trabalhado lá fora é melhor do que aqui. Uhum. Então as pessoas veem os filmes na televisão, seja qualquer tipo de gênero, comédia, drama e tudo mais, e meio que colocam isso na memória. Então, se elas veem isso aí, embora não entendam o que significa, o pior, na verdade, me lembrando aqui, é quando a pessoa está com a camiseta que tem uma coisa em inglês e ela não sabe o que ele está dizendo, né? Porque as marcas, os slogans, hoje a gente faz, aqui é o delivery, né? Como é que é o nome do principal delivery aqui no Brasil? iFood. 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 Tudo isso é influência, creio, da própria comunicação. Né? Você lembra que quando a gente se encontrava, eu brincava com você que era o Circo Irmãos Brother? Exatamente. O cara que botou um nome internacional, Circo Irmãos Brother. Não, e você está certo, não só no shopping, né, mas em todas as esquinas, escrito em caminhões e qualquer lugar que você vai no Brasil, é essa influência do inglês. No Sudeste Asiático ou no extremo Oriente, ali no Japão, o inglês é uma língua que resolve? Sim, ela resolve no Japão, na Tailândia, no Vietnã. Nem todos vão falar. No Japão tem mais pessoas, né, que falam inglês. Então você consegue se comunicar. Mas quanto à questão do idioma, da linguagem, o que eu falo é o seguinte: se você está em um país onde você não fala o idioma deles, você tem que aprender pelo menos uma ou duas palavras para quebrar o gelo. Na Holanda, você vai para a Holanda, desculpa, eu estou saindo da Ásia e indo para a Holanda, né? Mas na Holanda, praticamente todo holandês fala inglês. Ele cresce falando 1, 2, 3 idiomas, como acontece em outros países da Europa. Mas ele é muito contraído, muito indiferente se você fala com ele primeiramente em inglês. Então, quando você aprende a falar Hoi, olá, dank u wel, obrigado, no idioma deles, aí você continua em inglês e eles se soltam para conversar com você também em inglês. Você, como consultor global, essa de comunicação,
nós estamos tendo um problema global hoje. Claro que o mundo globalizou, o que acontece lá reflete aqui e tal. E como é que você vê isso em termos de comunicação hoje, esses conflitos que estão pipocando em tudo quanto é lugar aí? Tudo quanto é lugar, fora a América, né? Fora a América. Fora a América. Eu vejo a comunicação global como algo extremamente importante para líderes, para pessoas que lidam com crises e tudo mais. E líderes, a gente está falando também de presidentes, né? Está falando de pessoas que estão tomando conta de um país. Quanto mais ela está exposta à cultura do outro e exercita aquilo ali com a perspectiva do outro, melhor vai ser a liderança. O que eu vejo acontecendo é a pessoa ficar enraizada na sua cultura e tentar comunicar com a pessoa de outro país. Isso serve para várias esferas, não só da liderança, mas a sua pergunta foi sobre liderança, sobre esse momento de crise, onde elas tentam fazer e colocar as coisas do jeito que elas querem, do jeito que elas sabem fazer, do jeito que a cultura delas a permite fazer. E isso gera tensões, porque do outro lado, a pessoa também fazendo o mesmo, as duas não vão se conectar. E aí a gente vê essas crises acontecendo, tanto interpessoal, como entre empresa e empresa, empresa e o seu público, e entre países. Eu não tenho nenhum dado, mas por cima 90% dos problemas interpessoais são causados por comunicação. Porque o que eu falo não é o que você entende. Então tem que fazer o máximo para que você entenda aquilo que eu realmente quis dizer. Né? Agora, você imagina com empresas, com países, com grandes líderes globais. Isso piora muito mais. Você tem que desenvolver algumas habilidades para fazer que isso aconteça, né? Falando de interpessoal e que vai também para empresas, entre países, é a questão de ouvir. O ser humano, quando ele pensa em comunicação, ele pensa que é uma coisa direcionada. Se você for olhar até na década de 50, né, os modelos de comunicação não incluíam ainda o tal do feedback, que seria o retorno. A comunicação era algo que eu falava e você ouvia. Aí tem o ruído, né, que acontece entre o que eu estou falando e o que você ouve. E ruídos são de várias formas. Mas a questão do ouvir, do saber ouvir, é conhecer o seu público, conhecer a pessoa com quem você está falando, ou o país, o interlocutor, a empresa, ou o público em si, para que você possa se comunicar na linguagem da pessoa. Outra habilidade que se precisa desenvolver é a questão de ser um pouco mais conciso, né, de ir direto ao assunto. E aí a gente vem nessa questão de cultura, porque cada país ou cada continente, eu vou dividir aqui, América do Sul, América do Norte, a Europa e a Ásia. Essas 4 localidades aí, digamos assim, nem estou falando mais seria continentes também, tem diferentes formas de se comunicar. E essas formas de se comunicar, você tem que entendê-las para que você possa fazer um bom trabalho de se comunicar e ser compreendido. E comunicação é fundamental para que haja entendimento. Até paz é fundamental isso daí, né? Claro, às vezes o jogo de interesse internacional, a gente sabe que só a conversa não resolve porque outros interesses estão envolvidos naquilo tudo que está sendo negociado. Mas falando em comunicação, ninguém foi tão treinado ou deveria ser treinado para se comunicar como jornalistas, como radialistas, né? Como professores, né? E não sei, mas o que acontece, mas o que nós vimos hoje no Brasil, e eu sou jornalista há alguns dias ou alguns meses, eu estou nessa brincadeira, eu vejo que há uma dificuldade do aprendizado e do exercício da comunicação por meio da profissão que a gente escolheu. Você começou a estudar jornalismo aqui, mas se formou nos Estados Unidos. Não sei se você acompanhou o desenvolvimento do daqui. Lá, como é que é isso? Você acha que a comunicação hoje da imprensa americana consegue retratar as coisas de forma menos tendenciosa para o público ao qual se dirige?
Não generalizando, eu creio que a imprensa norte-americana ela é mais aberta no sentido do que ela quer dizer. Porque hoje o jornalismo, eu vejo ele mundialmente falando, ou se for comparar Brasil com os Estados Unidos, ele é muito direcionado, ele virou um jornalismo mais político, ele não é um jornalismo investigativo. Nos Estados Unidos, as empresas de comunicação, sejam os jornais, as emissoras de televisão, elas praticamente declaram para o seu telespectador, para o seu leitor, qual a via política que ela está tomando. Eu não vejo isso acontecendo no Brasil. A gente sabe, ouve as notícias, a gente sabe que ela é tendenciosa, mas ela não se declara ainda como sendo de esquerda ou de direita, que também é um termo que é bem diferenciado entre o país e outro, né? Aqui, direita é bem diferente da direita norte-americana e a esquerda também, né? No sentido do espectro, do que isso significa. Mas eu vejo a imprensa norte-americana mais sólida, mais direta, mais questionadora do que a imprensa brasileira. Eu tive um desafio muito no passado, porque eu sempre gostei de ser mais repórter do que apresentador, porque eu gosto de fazer entrevistas. E às vezes quando você se coloca na posição do entrevistador, você não tem a mesma eloquência. Mas a pessoa precisa ouvir. Aí eu volto na questão do ouvir. O repórter, o jornalista, ele precisa ouvir. Ouvir e inferir. Não é chegar ali com a lauda pronta e simplesmente cumprir a sua missão, fazer as perguntas que a redação lhe propôs fazer. Porque a vida é dinâmica, né? Você sai daqui para fazer uma reportagem ali no setor oeste, você chega lá, digamos que é um acidente, entre o momento que você saiu daqui e você chegou lá, a coisa mudou. Não adianta você chegar lá já com a lauda que lhe deram e fazer as perguntas pertinentes naquele momento. Então, momentos depois, a coisa já mudou. Talvez esteja divagando muito na minha resposta. Não, mas foi certo, deu um panorama daquilo que eu queria ouvir. Uma coisa que preocupa, e muita gente daqui também se incomoda, mas também não sabe como é um outro país. Como o nosso jornalismo, todo ele é baseado no jornalismo norte-americano, o telejornalismo começa no Brasil baseado no que era o jornalismo norte-americano, essas transformações, a própria Globo cresceu e virou-se uma grande emissora, sem dúvida nenhuma, baseado no que é a TV norte-americana, inclusive com consultores norte-americanos que vieram para o Brasil. Mas isso há quanto tempo, né? Há muito tempo. Há muito tempo, né? Tinha um contrato da Globo com a Time Life. Mas o que incomoda, inclusive, como cidadão, é a quantidade de anúncio que o governo federal hoje coloca nos veículos. É um volume de dinheiro tão monstruoso, e é claro que esse volume de dinheiro, ele doma a opinião do jornal. Ocorre isso nos Estados Unidos? O governo anunciar nos veículos tanto assim? Não tanto quanto aqui. Nos períodos de eleição, digamos, o candidato que é patrocinado pelos seus eleitores, ele não recebe dinheiro do governo para fazer campanha, né? São doações de eleitores, se você é democrata ou republicano. Isso não acontece tanto quanto acontece aqui. Novamente, no período de eleição você vê candidatos fazendo a propaganda. Ele paga a propaganda na televisão, não? Ele paga do fundo do candidato. Isso não é feito como aqui. Eu acho que tem esse espaço, né, ainda. Aqui o Brasil ele é muito generoso nisso daí. Os políticos criaram uma lei para eles. Eles têm o horário gratuito. Ele chama de gratuito, mas não é gratuito, até porque a televisão e a rádio têm o desconto no imposto relativo ao tempo que cede para o horário eleitoral gratuito. Então, as emissoras têm esse desconto do imposto, então já não é gratuito. Além disso, os partidos têm o fundo
partidário, que é um dinheiro para o partido viver o ano todo, e tem o fundo eleitoral, que esse ano vai chegar a 9 bilhões de reais. Quer dizer, então é um dinheiro público. Lá nos Estados Unidos a gente vê muito isso, tem filmes, um candidato fazendo um jantar para recolher fundos. É algo absolutamente normal. Empresas doando, pessoas doando, né? Quando você se registra, né, ou quando você é cidadão e pode votar, dependendo de quem você votou, qual partido, né, você vai votar, você começa também a receber e-mails, você começa a receber solicitações de doações. Acontece alguma coisa nos Estados Unidos, olha, estamos fazendo essa campanha, precisamos da sua doação. Um comitê central dos democratas manda um e-mail. Dos democratas, dos republicanos, todos eles fazem isso. Mas isso me leva novamente à comunicação global, porque tem tantos assuntos sobre isso que a gente pode tratar. Não querendo conduzir o seu podcast, mas o que eu estou pensando? Você falou uma conversa de amigos. Você falou uma coisa que eu achei interessante, é a percepção que as pessoas têm de como as coisas acontecem lá fora. E aí a pessoa que nunca esteve nos Estados Unidos, nunca viajou para lá, você vai encontrar com ela na rua, ela vai se basear, né, numa reportagem que ela viu, que às vezes tenha sido tendenciosa, seja por uma coisa agradável ou desagradável, e ela vai dizer, nos Estados Unidos é assim que a coisa acontece. Os americanos só comem isso. Né? Não estou falando simplesmente dos Estados Unidos, que é um país onde moro, porque já viajei para vários outros, mas a percepção que a gente tem de outros países, ela tem que ser formada para você ser um comunicador global e entender, ela tem que ser feita pela perspectiva de quem mora lá. É por isso que eu digo, nem todo mundo tem essa capacidade, essa disposição, talvez, de viajar para fora. Mas quando você viaja para fora e entende e faz um trabalho imersivo de compreender a cultura do outro, é claro que eu estou lá há muitos anos, né? Isso não vai acontecer numa viagem de 1 semana ou 2 semanas, mas você passa a entender melhor o que aquele país está fazendo. Seja Irã, seja China, Vietnã, Holanda, Grécia e Estados Unidos. Então, essa perspectiva global da comunicação, você vai se desenvolver viajando como líder. De modo geral, a imprensa no Brasil ela é meio desacreditada hoje da população. Há essa sensação da população norte-americana em relação aos veículos de comunicação de lá, a imprensa de modo geral? Olha, o termo fake news foi criado lá, né? E foi exportado também como outros. Nós temos a palavra mentira, abandonamos a palavra mentira em troca do fake assim, news. Ela começou lá também. Né? E eu acho que o mundo inteiro está vivendo uma dicotomia política e está vivendo também uma dicotomia em várias áreas, né? Inclusive o jornalismo. Então, esse jornalismo, ou jornalismo declaratório, ou jornalismo que não inclui investigação, né? Tanto de um lado como do outro vai falar, isso aí é fake news. Mas depende do lado que você está também, né? A perspectiva de quem ouve e de quem lê a notícia. E o papel do jornalista é ser neutro. Ele tem que entender os fatos, onde, como que aconteceu, a que horas e tudo mais, e reportar, digamos. Estou na questão do repórter. Mas hoje o jornalismo ele se tornou um jornalismo opinativo. Em todas as partes do mundo. Então, tanto aqui como lá existe. Talvez mais aqui do que lá. Você recomendaria o jornalismo para alguém hoje? Como profissão? Eu acho que tem pessoas que nascem, né, com essa paixão. Eu nasci com a paixão de contar histórias. Né? Nem sei se era jornalismo, porque eu passei primeiro pelo radialismo, depois fui para o jornalismo televisivo, né? Foram poucas vezes que eu escrevi realmente como jornalista, né, para jornais. Mas eu fui crescendo dentro da comunicação. Aí eu digo para quem tem essa sede e tudo mais, para aprender mais sobre comunicação do que o jornalismo em si.
recomendo para as pessoas fazerem aquilo que elas gostam, que elas têm paixão, mas pela comunicação e não pela via do jornalismo em si. É porque a gente fala, o jornalismo não vai morrer. Os veículos de comunicação não vão acabar. E eles precisam de gente que saiba atuar neles. Claro que um caráter, um conhecimento, uma abrangência mais universal e universalista, que são coisas distintas. Mas que os veículos, que é onde trabalham os jornalistas, os comunicadores, esses veículos vão continuar existindo e as pessoas melhor capacitadas vão conseguir emprego, né? Porque os veículos como negócio vão continuar, se transformam, mas como negócio os veículos continuam. Exatamente. E tem outras variáveis, né? Se você for pensar hoje o jornalismo cidadão, qualquer pessoa com um celular na mão, numa rede social, ele se torna uma pessoa que está reportando o que aconteceu. E aí vem essa questão de fake news também, foi super inchada com esses veículos, nem vou dizer novos, né? Já não são tão novos, as mídias sociais e tudo mais. Então tem pessoas, tem ouvintes, tem leitores, tem pessoas que acessam essas mídias sociais para saber o que está acontecendo no mundo, mas com a perspectiva de alguém que não teve o treinamento para poder reportar para ela aquilo que está realmente acontecendo. E tem umas que são muito boas também. Se você for pensar, tem veículos que são muito bons, com pessoas que não são diretamente formadas. Eu sei que você tem um compromisso agora, e eu não posso terminar sem conhecer um pouco desse curso que você vai lançar sobre comunicação global, para treinar pessoas. Como é que é isso, Lobo? É um curso para líderes ou aspirantes à liderança. É a comunicação global lidando justamente com isso, com entender o que acontece lá fora para que você possa melhorar as relações entre empresa e empresa com funcionários, porque hoje a gente vive num mundo também multicultural, não é? Se você vai falar, eu recentemente fiz um treinamento para uma empresa grande, norte-americana, mas que tem uma filial no Chile, que esses líderes precisam se comunicar mensalmente com o diretor ou o gerente deles nos Estados Unidos. E é bem diferente, voltando àquela questão dos países. No Brasil, no Chile, que eu acabei de falar, ou na América Latina em geral, a gente desenvolve a comunicação, ela fica melhor desenvolvendo aquela relação pessoal para confiança. Então você chega numa reunião, oi, como é que tá a família? A gente tem aquele negócio para desenvolver essa confiança antes de você comunicar aquilo que você quer. Nos Estados Unidos não. Se você começar por esse lado, o pessoal fala, olha, vamos parar e vamos tratar disso aqui. Eu quero saber o que, por quê e agora. É meio que o jornalismo do passado que era, né? Quando, o que aconteceu, quais são os fatos, não perca tempo. Na Ásia já é uma questão mais organizada, questão de silêncio. As pessoas tratam disso de uma forma bem diferente. Na Europa é uma questão mais acadêmica, né? O que você fez, qual a sua formação, né? Para desenvolver esse tipo de confiança. Então, essa comunicação global envolve isso, é o conhecimento do que os outros países fazem, mas um conhecimento mais profundo, seja visitando o país, seja entendendo melhor, lendo livros a respeito daquele país e não somente no veículo de entretenimento que a gente está acostumado e ver o que acontece no mundo por filmes. Quando você lança esse curso? Ele vai ser lançado em meados de abril. Ele vai ser um curso online, provavelmente virtual, e a pessoa pode baixar. Uma das coisas que eu faço hoje, eu estou compilando nesse curso. E como é que alguém que se interesse pelo seu curso pode ter acesso a ele? Você tem um link? Eu tenho um site que hoje se chama lobocast.com, com T mudo, né, no final, e lobocast.com. E se for para lobocast.com.br,
eu creio que eu tenho esse domínio também. Você tem só com, né? Você tem o Lobo com. Tenho lobo.com. Eu acho que eu tenho .com.br, mas ele vai. Se você bater .com, ele vai .br, e ali você pode escolher o idioma. E nas redes sociais também, como Luiz André Lobo, estou lá presente. Lobo, Luiz André Garcia Lobo, meu amigo, foi uma honra receber você aqui. Eu só lamento que você tenha esse compromisso, mas você vai voltar aqui ao Brasil e vai voltar aqui, porque a gente sempre se encontra quando você volta, e nós vamos continuar essa conversa, que é sempre muito agradável. Perfeito. Obrigado, Cassim. Foi uma honra para mim. Foi nossa. Por favor, você que acompanhou, por favor, assista, se inscreva no canal, compartilhe, ajuda a gente a produzir conteúdo. E até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.